Fala galera, vamos falar um pouquinho hoje de funções orgânicas. Então a gente vai falar um pouquinho das funções oxigenadas, a segunda parte, né? A primeira parte a gente já viu algumas funções ali como ácidos carboxílicos e aldeídos, né? Então lembrando que a química orgânica é a química de Jacob Berzelius, o pai da química orgânica, né? Foi ele que teve a primeira ideia de trabalhar compostos orgânicos a partir de estudos onde ele formulou a teoria da força vital que mais tarde, né, foi derrubada por Friedrich Wöhler, né, então um químico que trabalhou então dentro da química orgânica também. Então, a segunda parte das funções oxigenadas que a gente vai estar vendo hoje, a gente começa pela função cetona. Então, na tela para você aí a primeira função, função cetona. Passando então as funções que a gente já viu, chegando na função cetona. Então, o que seria a função cetona? Toda a função ela é identificada a partir de um grupo de átomos característicos. Então, tu encontra sempre uma função orgânica, a identificação de que função é essa a partir dessas características, ou seja, do agrupamento de átomos característico de cada função, seja álcool, seja cetona, seja ácido carboxílico, seja éter, seja éster, seja o que for, vai apresentar um número de átomos característicos unidos de determinada forma. No caso das cetonas, tu vai ter uma carbonila ligada a cadeias de carbono, ou seja, esse carbono aqui, ó, que representa com essa dupla O, uma carbonila, ele vai estar ligado a outros carbonos ao seu redor. Ou seja, esse átomo que representa a carbonila de carbono, ele terá que ser um carbono secundário. Então vamos lá para a nomenclatura. A nomenclatura das cetonas é descrição da cadeia carbônica com terminação ona, bem simples. Então aqui o primeiro exemplo, tu tem a estrutura aqui, né, carbono secundário, dupla O, representação da carbonila aqui, então é uma cetona. Se é cetona, a nomenclatura é descrição da cadeia carbônica mais ona. Então, como eu tenho 3 carbonos, lembram? Um carbono MET, 2 ET, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, assim vai. Né? Então, nesse caso, tem 3 carbonos, prop. Então, prop. Entre os carbonos, você encontra só ligações simples. Se você encontra só ligações simples, então o intermediário será AN. Retornando e relembrando, só ligação simples entre os carbonos, AN. Se apresentar dupla ligação, EN. E tripla ligação, tu terá que colocar o intermediário IN. Como nesse aqui só tem simples ligação, AN. Então, terminação das cetonas é ONA, o nome desse composto, o nome oficial, né, baseado nas normas da IUPAC, que é propanona. Então, aquele nome semi-sistemático, aquele nome mais comercial seria dimetilcetona ou acetona, né, que o pessoal usa aí, principalmente a mulherada, para tirar o esmalte da unha. Então, um exemplo, o gás acetílico, o gás acetileno, que é oficialmente usado com o nome de gás etino, usado em soldas, é dissolvido em acetona e armazenado em cilindros de aço. Então, um exemplo é do uso das cetonas, né? No caso da acetona, é usada dentro de cilindros de gás de acetileno, que é aquele gás que você encontra geralmente em oficinas mecânicas, por exemplo, que usam solda, né? Tem 2 tubos, um é de oxigênio, o pessoal chama de solda a oxigênio, mas um gás é o comburente, no caso o oxigênio, e o outro gás é o combustível, né? Que é no caso o acetileno. Uma outra função orgânica, um sal orgânico. Então, um exemplo de sal orgânico aí do dia a dia, o sabão, né? Por incrível que pareça, vocês nunca tinham pensado nisso, mas o sabão é um sal orgânico. Então, os sais orgânicos derivam dos ácidos pela substituição do hidrogênio ionizável na carbonila por cátions. Né? Quem seriam esses cátions aqui? Eu tenho um exemplo para vocês aqui. Ó, ligado então a esse composto, substituindo o hidrogênio da carbonila. Então, aqui teria um hidrogênio, né? Seria um ácido, né? Então, foi substituído por um cátion,
né, que é um elemento químico com carga positiva. Então a nomenclatura é o nome do ácido, tu tira o oico e coloca ato. Então esse composto aqui seria o benzoico, ácido benzoico. Como eu substituo o oico pelo ato, fica benzoato de... Daí tu tem que analisar que elemento, que cátion é esse daqui. No caso, o sódio fica benzoato de sódio. O benzoato de sódio é um dos principais agentes bacteriostáticos usados na indústria de alimentos e bebidas. Próxima função na tela, os ésteres, né, ou éster. A definição: os ésteres derivam dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio ionizável por um grupo orgânico substituinte. Como que fica a sua nomenclatura, então, aqui? O nome do ácido, né, tirando o oico, acrescentando o ácido, de nome do grupo substituinte. Nesse grupo substituinte, tu vai usar ali o teu prefixo com terminação ila, né? Então, se é um metil, se seria um metil, se tem um carbono, tu vai usar metila. Se tem 2 carbono, etila, 3 carbono, propila, 4 carbono, butila, assim por diante. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês da sua fórmula estrutural, vejam bem, né? Então essa função éster, a característica é essa, tu vai ter cadeias de um carbono ou mais, né, em uma posição, e no oposto da primeira posição tu terá mais uma sequência de carbonos, ou seja, tu terá essa característica, tu tem que ter uma C dupla O e um oxigênio, né, seguido de mais carbono, e esse C aqui, ou ele vem sozinho para ser um MET, ou, né, 2, 3, 4, 5 carbonos, aí vai depender de cada composto. A nomenclatura é, então, se fosse um ácido, se isso daqui fosse um ácido, no lugar desses 2 carbonos aqui eu teria um H, ele seria um ácido butanóico. Então veja bem, eu troco o nome do oico, do ácido, troco o oico, que é a terminação, pelo ato. Então, em vez de butanóico, fica butanoato de etila, né? Se tivesse 5 carbonos aqui, ficaria pentanoato de etila. Se tivesse 3 carbonos aqui, ficaria butanoato de propila, tá? E o nome semissistemático, né, é butirato de etila, né? Então, aonde eu posso encontrar um exemplo desse composto aí é o aroma, então, do abacaxi. Ok, pessoal? Então, éster, passando éster e chegando nos anidridos, né? Anidridos de ácidos, que são compostos que são representados ou formados pela união de ácidos carboxílicos com desidratação. Ou seja, tu vai ter união de ácidos carboxílicos, aqui um exemplo, né? Tu teria aqui o ácido metanóico, por exemplo, se unindo com o ácido metanóico, né, ele perde um oxigênio e 2 hidrogênio, por isso a gente chama de desidratação, ou seja, perde moléculas de água. A nomenclatura é anidrido mais o nome do ácido carboxílico. Então aqui eu tenho um composto, aqui a fórmula estrutural, né, de um anidrido de ácido, né, então ele seria aqui, ó, né, se a gente dividisse essa molécula, porque o anidrido é a união de 2 moléculas de ácidos. Então, se você dividisse essa molécula e aqui fosse um ácido e aqui o outro ácido, esse ácido aqui seria etanóico. Ó, 1, 2 carbono, et, né? Só ligações simples, terminação dos ácidos óico. A mesma coisa esse daqui também seria um ácido etanóico. Então, ocorre a união, né, dos 2 ácidos e a liberação da molécula de água, por isso desidratação. Então esse composto seria etanóico, então ácido etanóico ou ácido acético, né, que é o ácido do vinagre, que se encontra no vinagre. Então eles se unem. Então o nome do ácido seria ácido etanóico, né? O anidrido é o nome do ácido carboxílico. Tu escreve o nome, o anidrido mais o nome do ácido carboxílico, então fica anidrido etanóico. O anidrido etanóico é conhecido também como ácido acético, utilizado na produção da aspirina como ácido acetil salicílico, né? Quem não conhece aspirina, os AS infantis, que eram muito usados na minha época, alguns aninhos atrás, né? Vamos dizer assim. Então, próxima função,
É um éter. O éter, o próprio nome já diz, vai ser um composto que vai apresentar um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um átomo diferente, né, dos carbonos entre carbonos. Então, nesse caso, o oxigênio vai ter que se encontrar entre os carbonos. Nomenclatura é o prefixo da cadeia mais oxi, mais o nome do hidrocarboneto correspondente da cadeia maior. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o oxigênio entre carbonos. Quando eu tenho o oxigênio entre carbonos, eu tenho um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, o composto tem a função orgânica éter. Então, nesse caso, né, eu tenho um carbono aqui e 2 carbonos na sequência. Então, fica metóxi, né? Olha bem, met, então, um carbono, met, mais oxi, metóxi, etano. Então, eu analiso sempre primeiro aquela cadeia que tem menos carbono e coloco a terminação oxi. Então, nesse caso, metóxi-etano. O nome trivial, semisistemático, aí, o usual, seria o éter metiletílico, ok? Um outro exemplo aqui, ó, eu tenho um composto, um oxigênio ligado a uma cadeia fenol, uma cadeia de carbono, e a outra cadeia fenol também de carbono. Então o nome fica fenoxibenzeno, ou ainda ele pode ser chamado de éter difenílico. O éter difenílico é utilizado como perfume artificial para imitar o odor de gerânio. Pessoal, então, em relação às funções oxigenadas, a gente já viu todas elas, né? Se apeguem a essa questão principal, que é de conseguir identificar a função a partir do agrupamento de átomos que caracterizam essas funções orgânicas. Então, é o principal, né? Se tu conseguir, além de identificar qual a função presente nos compostos, tu conseguir fazer a nomenclatura desses compostos, ou seja, identificar o nome desse composto, é de extrema importância também. Ok? Então, por hoje era isso, né? Em relação a funções oxigenadas, a gente já viu todas elas. A gente vai seguindo aí, dando sequência mais adiante que na próxima aula com as funções nitrogenadas. Vamos estar trabalhando as aminas e as amidas. Beleza, galera? Por hoje, o que a gente tinha era isso. Partiu!